Seja bem-vindo a essa aula gratuita aqui sobre métricas de um e-commerce milionário. Se você está aqui, provavelmente você é CEO, é dono, é um diretor, é um cabeça de uma grande operação de e-commerce que está buscando escalar mais aí, conseguir mais faturamento, e a gente espera poder ajudar você aqui hoje, eu e o IE. Eu sou Iago Vieira, sou sócio e diretor na R Digital. Nós somos um grupo de empresas que trabalham performance através do online. Nós temos uma agência de performance que traz mais vendas para os negócios em que a gente atua hoje através do digital, com tráfego, estrutura, landing page, automações e outras entregas também. E outras empresas aqui que vão trabalhar ferramentas como CRM e outras tecnologias. E aqui comigo tem um convidado muito especial, que é o IE, Zhang IE, que é um parceiro nosso, parceiro da agência, que toca uma operação gigante, que é da Westfit, mas eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouquinho e trazer essa autoridade para a gente conseguir seguir aqui com as métricas do e-commerce milionário. Fala lá, Iê. Beleza, Iago. Sejam bem-vindos. Eu sou o Iê, sou fundador e CEO da Oasis Suplementos. Se vocês quiserem dar uma olhada no nosso site, é oasis.com.br. Hoje a gente faz mais de 40 mil envios por mês. Estamos no quinto ano de operação, já tem mais de 60 pessoas na empresa. Então, estamos formando um e-commerce bem legal. E é praticamente só site próprio, né? Diferente da maioria que começa por marketplace. Nós começamos direto pelo nosso site próprio e estamos aí desde então, né? Nessa guerra do B2C. Show de bola. Só para a galera ter um gostinho, Iê, qual que foi a porcentagem de crescimento de 2023 para 2024 da Westfit? Em 2024, a gente já está em julho, né? Em julho? Isso. No final de junho, a gente já faturou tudo que a gente fez no ano passado inteiro. Então, a gente vai, conforme o crescimento, provavelmente a gente vai fazer um 2,5, 3 vezes o faturamento do ano passado. Perfeito. Só para o pessoal entender também, não precisa falar números exatos, mas hoje a operação da Westfit, ela já é uma operação milionária, fatura mais de 1 milhão mensalmente, tá, pessoal? Então a gente está falando exatamente do que está aqui na tela. Métricas de um e-commerce milionário. Conversei com o IE, a gente levantou. A ideia é passar para você aqui que está assistindo essa aula entender. Para eu ter um e-commerce que fatura mais de 1 milhão mensalmente, né, múltiplos 7 dígitos e por aí vai. Quais são todos os tópicos que eu tenho que estar olhando como CEO? O que eu tenho que estar realmente observando no meu e-commerce para tomar a decisão certa para conseguir escalar o meu negócio? E nisso a gente sentou aqui e organizou alguns tópicos, não foi, Iê? Então a gente vai falar aqui 11 tópicos basicamente, vou discutir, o Iê vai trazer a visão dele, você é o mero intermediador aqui para a gente discutir esses pontos. 11 tópicos que vão desde tráfego, que é o que todo mundo olha, a ponta do iceberg, até lá embaixo a questão de finanças, também passando aí por vários outros pontos. Certo, Iê? Perfeito. Bom, começando então pelo que acho que é 80% do foco de todo mundo, que é o que todo mundo olha, que querendo ou não, sem isso daqui não há e-commerce, não há vendas, só que é um dos 11 pontos que a gente trouxe só, mas é extremamente importante, que é a questão do tráfego do site. Na tua visão, Iê, como tu olha para isso? Quais são os pontos importantes aqui que tu, como CEO, como diretoria, os teus líderes também têm que olhar para esse ponto aqui de tráfego do site? Iago, diferente de marketplace, de loja de rua, de loja física, onde você pega o ponto e já tem um tráfego, as pessoas passando, quando a gente fala de site próprio, e-commerce próprio, a gente tem que levar esse tráfego para o site. Então, vem de tráfego pago, tráfego orgânico, vem do nosso perfil do Instagram, mas muitas das vezes a gente tem que colocar uma verba para aumentar esse tráfego, para alimentar como se fosse um oxigênio, assim, né? Da operação, porque sem tráfego, sem visitante, sem gente passando na frente da sua loja ou entrando na sua loja, não tem vendas. Não adianta a gente fazer nada do que a gente vai falar hoje se não tiver gente entrando na loja. Então, realmente é o oxigênio assim da operação. Perfeito. E aqui, pelo menos no início, para acelerar o negócio, a gente vai colocar mais força no tráfego pago, né? Vai colocar mais força ali na compra de mídia, que é o que geralmente é muito olhado. Acho que, só que não é só ele, né? A gente vai falar de tráfego orgânico, a gente vai falar
social, um tráfego social ali, e-mail, WhatsApp, a gente vai falar de trazer a própria base de novo, novamente para o meu site, para uma recompra, então tem muita coisa que envolve, mas abordando aqui os pontos pessoais, por exemplo, com relação ao tráfego pago. Não é só colocar dinheiro ali na plataforma, não é só aumentar o investimento dos anúncios, tem muita coisa que a gente tem que trabalhar, né? Existe a questão do CRO, a otimização do meu custo por aquisição desse cliente, meu custo por resultado, mas isso quando eu reverto lá na questão dos anúncios, eu tenho que ter inteligência para conseguir baixar o meu CPA entre as plataformas que a gente está trabalhando e principalmente saber, né? Aqui a gente poderia pegar esse tópico e dividir e transformar ele em uma aula de 3 horas, mas não é a ideia aqui, né? É ser mais raso. Mas eu tenho que ter inteligência para conseguir olhar minhas campanhas no Meta, conseguir olhar minhas campanhas no Google, conseguir olhar campanhas em outras plataformas e saber o que está funcionando, o que não está, como que eu faço para melhorar esse resultado, né? Como que hoje tu faz para enxergar todos esses pontos e conseguir tomar as melhores decisões? Eu gosto muito de fazer uma análise de ponta a ponta, né? Então, vai desde o número de visitantes, a gente olha pelo próprio Google Analytics ou dentro da Shopify mesmo, que é a plataforma que eu uso, e a gente vai analisando conforme quantas pessoas adicionam um produto ao carrinho, quantas pessoas vão para o checkout, e no checkout a gente também analisa cada etapa, quantas pessoas preencheram o nome, o e-mail, o CPF, e dessa etapa para a segunda, que já é para colocar o CEP, a gente também vê quantas pessoas passaram para colocar o CEP. E do CEP, que é onde calcula o frete, aparece a maior objeção assim das compras online, né? A gente vê se nosso frete está ideal, porque com essa análise a gente vê quantos vão passar para o pagamento. Se muitos estão deixando, abandonando no frete, a gente tem que otimizar essa parte. Mas se tiver ok, for para o pagamento e parar no pagamento, às vezes já tem que analisar a questão de parcela, a questão de precificação. Então a gente faz toda essa análise, né? Aqui dentro hoje. E já é uma questão de taxa de conversão, que é um tópico que a gente trouxe também, que seria o próximo. Mas antes da gente avançar para esse ponto extremamente importante de taxa de conversão, deixa eu só fazer um apontamento muito importante que é dessa visualização, por exemplo, tu comentou sobre Google Analytics. É uma ferramenta essencial que a gente tem que estar utilizando para fazer essa análise, que também pode ser feita lá pelo Shopify, pode ser feita lá pela plataforma de checkout, se você utiliza alguma, na USIT a gente usa Yamp, então a gente consegue ter essa visualização também, mas eu preciso, falando de tráfego aqui, de inteligência de geração de mídia, eu preciso traquear, eu preciso ter um parâmetro de traqueamento para essas plataformas de análise elas conseguirem me mostrar de forma mais assertiva ali esse tráfego de onde ele está vindo, se ele realmente está vindo do pago, de qual plataforma de qual campanha de qual anúncio esse tráfego foi gerado, ou se ele foi de um orgânico, de qual maneira no orgânico, foi por um acesso direto, foi pela minha rede social, foi por um story publicado, ou foi pelo link da bio que está lá na minha rede social, lá do Instagram, foi por um e-mail trabalhado para a base. Eu preciso ter esse rastreamento bem feito, bem organizado, para que você, ao utilizar sua plataforma de análise como Analytics, ali na Yamp, você consiga visualizar isso e entender o seu 80/20, entender de onde está vindo o resultado. Então, parâmetros de UTM são essenciais para o seu time, não só de tráfego, tá? Mas que é basicamente obrigatório. Seu time de tráfego ele tem que estar rastreando tudo, mas também nos outros canais de comunicação com esse cliente que vão gerar tráfego para o site, né? Como a gente já comentou, parte social, e-mail, WhatsApp, recuperação de vendas, a parte orgânica também, todos os conteúdos que são gerados, a gente tem que estar minimamente traqueado para você não perder visão e conseguir enxergar essa máquina de tráfego sendo gerada para o seu site e conseguir tomar a decisão de otimizar ela, né? Para depois seguir para esse passo da taxa de conversão. É isso, né, Iê? Perfeito, exatamente. E principalmente a questão de mensuração de dados, né, que foi que você abordou agora, porque muitos donos de empresa não entendem o que está acontecendo dentro da sua empresa, porque eles não mensuram, não tem planilhado, não tem nada bem estruturado para saber exatamente o que está acontecendo dentro da operação. Então isso causa muitas falhas, aí é que nem aquele balde, né, que tem sempre vários furos, assim, vai entrando, vai vazando tudo. Então é bem importante realmente mensurar de onde que veio, para onde que está indo, se o lead que entrou para um X canal converte melhor do que o outro canal.
Então isso é realmente bem importante, tem que fazer essa análise sim. Perfeito. E agora, chegando nesse tópico de taxa de conversão, aqui, se eu tenho tudo traqueado, eu consigo converter toda essa inteligência em número, e o número, ele nunca mente, né? Eu costumo dizer que o número nunca mente, ele está falando a verdade. E quando você olha esse número, o desenvolvimento desse número ao longo desse funil de venda, você consegue enxergar facilmente essas taxas de conversão e entender se o funil está funcionando, as pessoas estão avançando nele, ou se elas estão parando. Eu acho que o mais, para mim, o que mais importa, mais impactante aqui, essa questão de taxa de conversão, é conseguir rapidamente, facilmente entender em qual etapa do meu funil ali as pessoas mais estão parando, estão travando, estão deixando meu funil caro, e aí eu consigo mais rápido otimizar aquela etapa ali, né, Iê? Sim, inclusive a gente tem casos, né, que a gente já viu de page view super baixo, né, que é do anúncio para o site. Então, muitos donos de e-commerce não sabem que o site dele está muito lento. Ele É, acha que todo mundo vai entrar pelo Wi-Fi de 100 megas que vai carregar rapidinho. Mas o seu consumidor está lá usando 4G, está no celular, está no meio do trânsito, e quando vai entrar no site não carrega. Então ele vai lá e desiste. Então, esse daí é o primeiro parâmetro que a gente tem que olhar, e a gente já viu casos de pessoas com 6% de page view. Então, você está gastando seu dinheiro no anúncio, e das 100 pessoas que clicam, 6 acabam vendo o seu site. Então, tem que mensurar isso daí, que é bem importante mesmo. então, assim, ó, se a gente fosse dividir, talvez, vamos tentar dividir aqui dois momentos de um e-commerce. Um momento, métricas ali, de taxa de conversão que a gente vai analisar, mais básicas, por exemplo, page view, taxa de carregamento do meu site. Então, é a quantidade de pessoas que lá no meu anúncio clicaram no anúncio, é, comparado com o número de pessoas que de fato carregaram o meu site ali, a minha página. Tá? Então, a gente comentou uma. Quais são outras métricas ali que são mais simples assim, mas que são extremamente importantes? E eu vou até pedir para a gente falar um pouquinho de algo mais avançado, métricas mais avançadas que não, talvez não é todo mundo que olha, mas que se você olhar, você consegue otimizar também e ter mais resultado no e-commerce, como por exemplo aquilo que tu comentou anteriormente, de quantidade de pessoas que a, colocam um CEP lá no meu checkout. Então, as principais métricas que eu olho aqui dentro da OSFit hoje é a questão do adicionou ao checkout e do checkout para o purchase, que é a compra efetivada. Antes disso, eu não olho tanto porque a gente está com umas métricas bem boas no final. Então, eu gosto mais de olhar essa etapa final. Mas, em geral, assim, etapa por etapa, né? A pessoa entrou no site, quanto tempo ela ficou no site, qual produto teve mais conversão para o carrinho, que é do carrinho, da página de produto para o carrinho, e do carrinho para o checkout, e do checkout para o purchase. Só que para compra efetuada. Mas o que eu mais gosto de olhar realmente hoje é o checkout. Porque eu vejo que muitas pessoas acabam perdendo a venda na cara do gol. E eu não quero que isso aconteça. Então eu quero Aham, olhar precisamente todos os dias o que está acontecendo no meu checkout. Esse é o meu principal foco. E também eu acho que tem que a gente abordar um assunto aqui sobre taxa de conversão para o pessoal, que a taxa de conversão é a única coisa dentro do seu e-commerce que você consegue aumentar seu faturamento sem aumentar o orçamento. Então, perfeito. vocês têm que estudar isso, tem que ter alguém para acompanhar e mensurar e saber o que fazer em cima de cada métrica, né, Iago? Porque uma taxa de conversão de 1% para 2%, você dobra seu faturamento. Isso é um trabalho de um bom CRO. Então, eu acho que seria legal comentarmos sobre essa parte também. Perfeito. Também tem uma questão do checkout que a gente pode comentar. Não sei se o melhor momento é falar aqui nesse tópico de taxa de conversão ou nos próximos tópicos que a gente vai falar de funil de venda e tudo mais, mas também a questão de que no próprio checkout, dependendo ali da plataforma que você estiver utilizando, você também tem a possibilidade de deixar esse checkout em diferentes formas, justamente para trabalhar para encontrar melhores taxas de conversão. Às vezes pode ser um checkout onde você pede mais dados, menos dados, em que você divide em mais ou menos etapas, em que você coloca outras ofertas aí de upsell, cross-sell, e aí você também tem que analisar essa taxa de conversão. Você consegue melhorar o seu resultado aumentando a taxa de conversão, como o Iê falou, ou também até melhorar o resultado conseguindo aumentar seu ticket médio. Né? Mas falando de taxa de conversão, o checkout ele é um ambiente ali que, como o Iê falou, é a cara do gol. Você tem que estar olhando, se você for fazer alterações, tem que estar analisando, metrificando, justamente para não ter perda de performance. Perfeito.
E outro ponto, avançando, que é algo que eu tenho certeza que o Ian vai gostar muito de falar, que ele é um excelente criador de funis de venda, excelente criador de ofertas, são esses pontos ali de funil de venda. O que é um funil de venda? Resume aqui para o pessoal, Ian. Funil de venda é toda a etapa do seu comprador, do seu consumidor, né? Desde a etapa de que ele conheceu a sua marca, o primeiro ponto de contato, desde o remarketing que vai vir. Muitos dos seus consumidores não vê o seu anúncio e compra na hora. Ele vai ter que ver o remarketing, ver várias vezes o anúncio. Então, isso faz parte do funil de venda. A entrada no site, toda essa etapa que a gente conversou sobre a pessoa entrar no site. Se a pessoa entrou no site, foi no checkout, deixou seu e-mail e abandonou, a gente tem um funil de venda dentro de um carrinho de compras, né? Então, carrinho abandonado, a gente constrói todo um funil de venda em cima disso, de e-mail, SMS, WhatsApp. Desde quando ele entrou e só deixou o e-mail no site, tem um outro funil de vendas. Ou depois da compra, também tem um funil de venda para retenção desse cliente, para ele te indicar, para ele voltar e comprar novamente, desde um cashback, um cupom. Então, são várias coisas que a gente vai construindo para fazer o nosso funil de venda perfeito, assim, dentro do nosso e-commerce. Acredito, então, que seria ali diferentes caminhos que essa pessoa pode seguir dentro do seu site, diferentes caminhos em que ela chega e caminhos que ela pode seguir também. Só que a ideia aqui é exatamente tratar isso como funis separados, porque você vai trazer todos os tópicos que a gente levantou anteriormente, taxa de conversão e por aí vai, justamente para ter uma visão separada, né? Você tem que visualizar as pessoas, por exemplo, que vêm por um produto A, como que essas pessoas que vêm por um produto A se comportam, quais são os funis que eu vou trabalhar essa pessoa, uma compra imediata, para um upsell, para um cross-sell, para uma recuperação de carrinho, para uma recuperação de Pix, boleto e por aí vai. Para um produto B, também ter essa visualização separadamente, é mais ou menos isso, né, Iê? Exato. E ainda tem muitos pontos mais avançados, que é depois que você constrói uma base com todos esses funis no seu e-commerce, você volta, olha para todos eles e começa a otimizar etapa por etapa. Então, o carrinho abandonado com 3,5 deu X resultado. E se eu colocar mais um e-mail? E se eu trocar o dia desses e-mails? E se eu trocar o título, começar a fazer teste AB? Esse título converteu, vamos supor, 10%. Aí eu vou começar a fazer uma batalha de títulos. Aí eu vou testar vários títulos com a ferramenta de teste AB. Aí o outro converteu 15. Pô, troca. Então, aí começa a otimizações do funis, que é uma etapa que eu gosto bastante, que é bem legal. Perfeito. Isso é você trabalhar a lapidação dos seus funis, né? Você nunca estar satisfeito com uma taxa de conversão e sempre olhar, meu Deus, como que eu consigo melhorar esse número aqui em 0,1%? Então, esses testes você tem que fazer. Obviamente, quando você tem menos volume no seu e-commerce todos os dias, esse tempo de análise, tempo de conseguir realizar essas alterações e analisar, ele tem que ser um tempo maior. Agora, se você tem mais volume diário, você consegue ter essa visualização, fazer essas análises, tomar essas decisões muito mais rápido. Agora, que tem um ponto que eu queria que tu trouxesse um pouquinho para o pessoal aqui. Também não sei se esse é o melhor momento com relação ao funil de venda, se cabe aqui ou se cabe mais para quando a gente for falar de outro ponto relacionado a produto, que são os funis de oferta. Dá um pouquinho a ideia sobre diferentes funis de oferta, porque eu vejo que as pessoas ainda ficam muito presas somente a criar ofertas daquela sua curva ABC, como que você vai trabalhar em cima de um produto, e aí talvez não pensam em novas formas de trabalhar uma oferta, talvez com precificação diferente, com um, uma isca ou algo do tipo que você pode trabalhar diferentes funis. Conta um pouquinho mais ou menos, não precisa entregar o ouro, mas mais ou menos a ideia que vocês vêm fazendo hoje, que a gente vem trabalhando ali na Wisfit, e que faz sentido, por exemplo, essa pessoa que está assistindo a nossa aula aqui fazer um teste lá no e-commerce dela. Então, essa parte assim, eu entendo que vários e-commerce têm vários produtos. E as pessoas têm que entender que não são todos que vão vender fácil. Tem alguns produtos que você tem lá só para ter no catálogo, para algum cliente comprar ou outro, você deixa dentro do ciclo financeiro para não ficar no estoque parado, mas não vão ter volumes.
mas vão ter os produtos da curva A, que geralmente é o 80/20, e que ele é muito fácil de vender. Então, a gente foca muito nesses produtos dentro da Always Fit, que são os mais fáceis de vender para atrair os compradores. Então, o que, que a gente quer? A gente quer que o lead vira um consumidor. A gente quer que ele vira cliente da marca, fã da marca, passe por toda essa experiência. E geralmente são produtos que a gente sobe anúncio, vende com mais facilidade e a gente vai otimizando a oferta dele, né, através dessas questões que a gente já abordou anteriormente, para vender com mais facilidade ainda. Mas sempre pensando no LTV que esse cliente vai deixar. A gente não precisa necessariamente pegar o produto que mais dá lucro e escalar ele. A gente Uhum. pode pegar o produto que tem maior taxa de conversão, aceitação, e escalar ele, não para ter prejuízo, e sim para ter o cliente dentro da operação, dentro do seu e-commerce. É isso que a gente trabalha hoje. Mas se você consegue encontrar um produto que é fácil de vender, tem margem boa e ainda dá para escalar, esse é o melhor dos mundos. Mas não é todo mundo que consegue. Então, é mais para passar uma visualização para o pessoal entender que hoje o maior ouro, na minha opinião, e eu vejo que o mercado de fora, Estados Unidos, China, já está abordando dessa forma, o maior ouro é o cliente ser cliente da sua marca, sabe? Você tem que Perfeito. fazer o cliente ser um cliente da sua marca, de alguma forma, com que sua operação consiga sustentar essa aquisição de cliente. E isso é um ponto de alimentação de base, já o que a gente vai falar mais na frente, que é retenção de cliente, né? Retenção, recompra e tudo mais. Obviamente, a gente está falando aqui métricas de um e-commerce milionário, um e-commerce que fatura em múltiplos 7 dígitos mensalmente. Quem está começando tem que gerar caixa, tem que gerar fluxo. Então, talvez, se você tiver nesse momento, adquirir um cliente sem ter lucratividade no primeiro momento pode não ser sua realidade, está tudo bem, tá? Mas a gente está trazendo a visão de criação de negócio, um negócio realmente robusto, um negócio com uma base grande, que vai trabalhar retenção, vai trabalhar recompra, que é algo que a gente vai falar mais na frente. Então, faz sentido, sim, eu olhar essas outras ofertas, esses outros funis, onde eu vou conseguir, talvez não no primeiro momento, no curto prazo, estar dando foco em monetização em cima desse cliente, mas sim em monetizar com ele no médio e no longo prazo. E aí a gente chega num ponto que é a análise de cohorts, né? É um tema que não é muito comum de se ver e não é muito simples também. Eu vejo que é um tema, um termo que é mais realmente de negócio. Você começa a entrar num outro jogo, um jogo mais profissional, mas eu queria que tu resumisse um pouco para a galera o que é cohort, como que vocês analisam isso. Eu acho que é uma forma muito simples, né? Que cohort é um termo bonito, mas inclusive no Exato. slide tem que cohort nada mais é do que grupo de clientes adquirido em períodos específicos. Então, isso resume muito bem o que é o cohort. Por exemplo, quantos compradores entraram, quantos novos clientes entrou em janeiro? Esse grupo, ele é um cohort. E desse grupo de janeiro, quanto que eles gastaram no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, nos meses subsequentes? Então, isso é uma análise de cohort, para você entender o período que esse cliente entrou, os próximos meses dele, quanto que ele está deixando de dinheiro dentro da sua empresa, e analisar o porquê que esse está melhor, porquê que o outro está pior, como faz para melhorar essa retenção. Então, é uma análise que a gente faz bastante aqui mesmo, para você realmente saber cada mês se você está melhorando ou piorando a aquisição de novos clientes. Como hoje, para deixar mais claro para o pessoal aí, como que hoje tu consegue organizar essas informações para fazer essa análise, né? Porque tem que ter uma organização muito bem feita. Hoje a gente usa ferramentas, então a gente alimenta a ferramenta, inclusive se o pessoal quiser dar uma olhada, é a Klaviyo. É uma ferramenta de e-mail marketing, só que ele faz muito mais que e-mail marketing, ele tem toda essa análise e eu olho muito por ele. Então, é através da ferramenta, a gente alimenta através de chamadas do nosso ERP, que manda para a ferramenta, que tem essa análise dentro dela, e a gente acompanha mês a mês, praticamente de 8 em 8 horas eu fico analisando esses números. De 8 em 8 horas. Então, não é, não é simples assim, né? É simples, mas tem que ficar em cima ali. Vocês veem o nível do negócio que a gente está falando.
Bom, bora para o próximo item, eu acho que é a questão da LTV, é que a gente comentou ainda há pouco de retenção, de recompra, de fazer esse cara permanecer na base o maior tempo possível para que a relação entre o meu CAC, o custo que eu paguei para colocar esse cliente para dentro, faça sentido, né? Quando eu for comparar o tanto que ele colocou dentro do meu negócio enquanto ele se permaneceu como cliente. Então, isso volta no que a gente estava comentando ainda há pouco, né, na questão de funis de oferta diferentes, em que você, às vezes, deixa de focar em ter um CAC muito o menor possível no primeiro momento para ter o cara, mas porque você tem visão e você sabe o quanto que esse cara pode colocar dentro do seu negócio com o LTV, enfim, o tempo que ele permanecer aqui, então faz sentido. O jogo ele conversa aqui, né? Faz sentido para o negócio. Mas como que hoje calcula a questão do LTV? Como tu faz para acompanhar esse LTV dos teus clientes para tomar as melhores decisões ali no e-commerce? Eu tenho um Dash, mas eu queria deixar uma conscientização para os donos de e-commerce que estão assistindo, que se você não vê LTV, se você não trabalha o jogo do LTV, provavelmente você vai quebrar. Por quê? Só para dar uma visão de fora, que eu acompanho muito o mercado americano, e lá, por exemplo, eu estava conversando com o Di Santana, que tem casos de e-commerce que o payback do novo cliente demora 12 meses. Então, isso resumindo, você dá R$ 1 hoje, você vai receber R$ 1 daqui a 12 meses, aí depois você começa a ganhar dinheiro com esse cliente. Então, se você não olhar o LTV, os custos de anúncio sempre vão subir. O Iago trabalha com anúncio há muitos anos e ele sabe disso. Que os anúncios antes de 2020, Iago, se comparar com hoje, era de graça. Então, só para vocês realmente pensarem dessa forma de CAC LTV. E voltando para o assunto agora de LTV mesmo, eu gosto muito de ver a margem deixada no LTV. Então, se na sua compra, se na sua venda, por exemplo, você vende um item e você tem uma margem de contribuição de 50%, se seu LTV é 360, a margem de contribuição desses 360 é 180. Eu gosto de ver esse número do 180 em cima do CAC, porque é essa margem de contribuição que paga a aquisição desse novo cliente. Aí eu costumo calcular em cima disso. E um número legal para o pessoal ter como base se seu LTV anual for 3 vezes o CAC, que seria a margem de contribuição, né, que você recebe do cliente, seja 3 vezes o CAC. Se você gasta R$ 50 para adquirir ele, que ele deixe 150 de margem de contribuição em um ano. E esse é um número saudável hoje. Isso seria uma métrica que a galera pode trazer como padrão, olhar para dentro do seu negócio e entender que está mais próximo de saudável ou não, né? Isso, e também para o pessoal entender que o e-commerce hoje não é mais aquela coisa de, eu vou fazer sozinho aqui, é um negócio barato comparado com loja física, esquece. Se você pensa dessa forma, você está muito atrasado, porque hoje o e-commerce está começando a ser um lugar com muita consciência, está ficando cada vez mais difícil, avançado, os consumidores estão cada vez mais exigentes, e vocês realmente procurem pessoas para estar junto, tá? Se não for com a R, procure alguém, mas tem que ter alguém para estar junto com vocês, porque realmente não é mais um jogo de amador, sabe? Não é um jogo de realizar venda pelo digital. Não é só vender na internet, não é um só jogo de tráfego. É o que a gente sempre fala aqui. E outro ponto, né, um comentário ali do que tu falou, eu comecei a trabalhar e-commerce há 8 anos atrás. E há 8 anos atrás, quando o e-commerce já estava sendo muito acelerado aqui no Brasil, mas quando a gente olhava o mercado americano já estava em um jogo de LTV, um jogo de não na aquisição de um cliente, não ter lucro para ter lucro com esse cara trabalhando nos próximos meses. Já estavam nesse jogo, enquanto que aqui no Brasil a gente pagava muito barato, com CAC, com anúncio, pagava muito barato mesmo comparado a hoje, e a galera focava muito na primeira venda. Mas quando a gente acompanhava realmente o mercado americano, ele já estava em outro momento, muita gente falava sobre isso, muita gente não olhava para isso, e quando eu vejo as pessoas que eu acompanhava desde 8 anos atrás, a pessoas que têm e-commerces hoje ainda, quem permaneceu nesse jogo de LTV está até hoje forte, firme e forte, escalando, e outros e-commerces ficaram pelo caminho. Então, a gente está em 2024.
O mundo ele está se tornando cada vez mais digital, o mundo já é digital, mas ele vai ficar cada vez mais com a pandemia, né? Todo mundo já sabe, mas acelerou muito o processo de compra online. Todo mundo, todas as pessoas, todas as faixas etárias, em todas as regiões do país. Então, olha para isso, olha para a questão da LTV, particularmente, né? Vemos ao longo desse tempo, até que a gente está junto aqui, alguns exemplos de negócios. Isso acontece até hoje aqui na empresa, tá? Chegam negócios aqui com a gente todos os meses que focam muito na primeira venda, que focam muito em vender tendência, vender produto do momento, em fazer caixa rápido, e é um ponto que eu sempre trago. Você tem que trabalhar a sua base, você tem que trabalhar o LTV desses clientes, porque senão o teu negócio ele não vai ter perpetuação, você não vai ter depois base para manter o teu negócio funcionando se você depender apenas de uma primeira venda, de uma tendência de vender o produto do momento. Porque uma hora esse produto do momento, ele deixa de ser do momento. E aí, o que você vai fazer? Sem caixa entrando no teu negócio, sem ter base para monetizar. Então, fica o conselho aí de um CEO de um grande negócio, né, Iê? Exato. E também lembrar o pessoal que vocês estão numa disputa na internet que tem uma Magalu que gasta mais de 50, 100 milhões por mês. E o tráfego pago é leilão, né? Então tem que lembrar disso. O que vai sustentar a operação é LTV. O que vai dar dinheiro é o LTV. O que vai fazer você poder escalar mais é o LTV. Por quê? Ganha o cliente quem tem mais dinheiro para pagar por ele. Então esse é o jogo da LTV. Perfeito. Vamos para o próximo item, então, logística e entrega. Esse item, eu acho que é um dos... O cara vai olhar para isso daí quando ele já está em um momento de faturamento mais alto. Acho que dificilmente a galera olha para isso com muito detalhe ali, com muita atenção realmente no início de um e-commerce, talvez até ele bater os 100, 150, 300 mil de faturamento. Mas eu acredito que eles vão olhar para isso daí quando isso aí começa a doer no bolso, na verdade, né? Fala um pouquinho da experiência de vocês aí na Wizfit com relação à logística e entrega, conselhos que tu poderia dar para o pessoal também com relação a olhar para esse ponto e como que vocês vêm fazendo hoje também. Tá. Questão de logística e entrega, eu acredito que aborda também a parte de supply chain, que é o estoque. Então, o Aham, pessoal tem que entender muito bem a questão do estoque, do lead time, de quanto tempo demora para o produto ser reposto, para não gerar nenhum atraso. Então, isso daí é só para deixar assim no ar para o pessoal realmente cuidar bem disso, porque o estoque é muito valioso, mas estoque parado é dinheiro parado e provavelmente é dinheiro que você vai ter que queimar depois. Então, se programem muito bem com as compras, não percam vendas por falta de estoque, que a gente já perdeu muito dinheiro assim. E faça um supply chain muito bem feito, tá? Que isso daí é um grande diferencial na margem de lucro final da operação. Sobre logística e entrega, eu acredito, Iago, que tem que ser olhado desde o primeiro envio, assim, da empresa. Há 4 anos atrás, eu já tinha a questão de, tipo, pô, se eu vendi um pedido hoje, eu tenho que ir meia hora até o lugar e meia hora para voltar, eu perfeito. fazia isso, sabe? Não importa se é um pedido, se é 10, eu tenho que levar no mesmo dia. Então, eu tenho muito essa preocupação. Segunda-feira, todos os pedidos de sexta-noite, sábado e domingo tem que sair na segunda, tá? Não tem essa de deixar para terça-feira. Vai sair na segunda e ponto final. A primeira venda vem pelo bom marketing. A segunda compra do cliente geralmente vem por uma boa logística, um bom produto. Porque se o produto demora para chegar, cara, o mercado é muito amplo. Sempre vai ter alguém mais barato que você, melhor do que você, entregando melhor do que você. Então tem que lembrar disso. O mercado é dessa forma. Então façam uma logística bem feita. Não escolham transportadora só por preço. Eu já fiz isso. Eu fiz isso, a transportadora fechou, eu fiquei com o pedido parado, centenas de pedidos parados, ainda bem que não foram milhares, mas porque eu escolhi um frete mais barato, a transportadora quebrou, e é isso, sabe? Então quem saiu prejudicado fui eu. Escolham transportadoras que já estão mais no tempo do mercado, que tenham um preço bom, mas não precisa ser o mais barato, e que passe credibilidade. Analise sempre, por exemplo, a gente na OiSwitch a gente usa log e correios. Analisem se vocês querem usar um pack. Na OiSwitch a gente tirou um pack, a gente não usa o pack do correios, a gente usa só Sedex e log, porque o pack dava muito problema. Então entendam isso também. Eu vejo que todo mundo deixa todos os fretes disponíveis, a gente faz diferente.
que a gente tem todo um saque, porque se você tem uma logística mal feita, você vai ter que contratar suporte, vai ter que dar mais atendimento, vai ter reclame aqui, vai perder venda. Então, olhem muito bem isso. Escolham logísticas que entregam bem, que tenham o mínimo de problemas possíveis, com um preço bom, e deixem as melhores opções para os seus clientes, tá? Seria mais ou menos Excelente, isso. excelente conselho. Essa questão de não deixar todas as opções disponíveis, deixar realmente as opções otimizadas, né? A gente vai falar sobre suporte ao cliente, acho que é um dos próximos tópicos ali. Só que essa questão de logística também, algo que eu já visualizei aqui internamente, que é o que tem que ser calculado também com relação a, vou contratar uma logística mais barata. É você colocar dentro desse cálculo o risco também, que foi o que o IE comentou, né? Que ele já teve prejuízo porque depositou confiança em uma logística que não entregou depois, que, né, que ela fechou. Mas isso pode ser mudado de mercado a mercado. Às vezes você tem um produto e ele é um produto grande. Então você tem que analisar se a logística ela tem a capacidade, tem histórico de entrega de produtos grandes também. Às vezes você tem um produto que tem risco de avaria, ali desde o seu estoque até o processo de entrega, qual que é o risco de avaria desse produto, como que a sua logística pode te ajudar a ter o menor impacto possível, e se tiver impacto, como que você vai se organizar. Então você tem que analisar todos esses pontos para fazer isso daqui realmente ser não ter problemas com logística, né? Ser um ponto ali que flui muito bem no seu negócio. Perfeito. Vamos para o próximo, então. Atendimento ao cliente. Isso aí é algo que eu vejo que o IE vai poder falar para vocês com bastante propriedade e dar conselhos bons, porque desde o primeiro momento que a gente começou a participar desse projeto da WizFit, atendimento ao cliente sempre foi algo olhado de maneira muito, muito forte, com muita atenção ali e sendo muito eficiente, né, também. Desde o primeiro momento que a gente viu, já tinha uma galera trabalhando com atendimento ao cliente, sempre foi assim, então esse ponto sempre foi olhado com muita, muita força. Como é que vocês entendem esse ponto de atendimento ao cliente? Como que vocês se relacionam com esse cliente? O que é importante, o que não é importante? E como isso ajudou vocês hoje a alcançarem realmente esse patamar que o negócio está? E em qual conselho tu dá para essa galera que também quer alcançar esse patamar de faturamento? Tá. Só para o pessoal entender a importância disso, eu acredito que no mês que vem a gente já vai fazer 7 dígitos só para o WhatsApp. Então, só para o pessoal ter uma noção do quão importante é isso. A gente faz muita venda pelo WhatsApp, até porque o nosso público é um público um pouco mais de idade, porém, eu vou dar algumas regras, alguns parâmetros básicos. E-commerce é 24 horas, gente. Não existe sábado e domingo. Seu cliente está entrando na internet todo dia, toda hora. Então, eu vejo que a maioria, se não quase todos os e-commerce, não tem atendimento de sábado e domingo. Eu acho isso uma piada, tá? Tem que ter atendimento de sábado e domingo, tá? Dependendo do seu volume, tem que ter atendimento de manhã, tarde e noite, de domingo a domingo. Perfeito. Isso, a gente faz isso aqui dentro hoje, é das 8 às 10 da noite. E eu vi esses dias um dado, só que eu não consigo comprovar, tá? Porém, no dados que eu vi, eu não lembro onde que eu vi certinho, mas se você responde seu cliente dentro de 5 minutos, geralmente a taxa de conversão é em torno de 15%. Se passa desses 5 minutos, cai para 2. Então, é muito importante você responder rápido o cliente. É só pensar em você mesmo, na sua casa, quando está mandando mensagem. Você quer que a pessoa responda rápido. Se você demora para responder, tem a questão do posicionamento e pontos de contato. Quando você demora para fazer alguma coisa, o seu cliente já viu 10 marcas diferentes, já estava na rua, viu um posto ali, uma loja ali, outra loja aqui, já viu um panfleto. Então ele já vai esquecer de você. Hoje a gente disputa muito posicionamento no cérebro das pessoas. Então fiquem bem atentos a isso. Tem que ser rápido. O mercado hoje é o cliente, então é ser rápido, não ter reclamação, né? Como está escrito no slide. Hoje a gente faz 40 mil envios por mês, a gente tem em torno de 4 reclamações por mês no Reclame Aqui. Então isso é uma porcentagem baixíssima, baixíssima. A gente resolve tudo antes por WhatsApp, por e-mail. A gente tem muitas ferramentas próprias que a gente chama o cliente antes dele saber do problema, sabe? Já para uma prevenção.
Então, isso realmente deve ser olhado, tá? Perfeito. E falando ali na aquisição, de atendimento a esse cliente, na aquisição desse cliente, como ele falou, né? Isso tem que ser muito rápido. Esse ponto tem que ser realmente muito veloz. De alguém que está ali no site, tem alguma dúvida, quer comprar seu produto e precisa falar com alguém para tirar essa dúvida, ou que gerou um boleto, não pagou, gerou um Pix, não pagou. Essa recuperação de venda ela tem que ser rápida também, porque as pessoas estão sendo bombardeadas a todo momento de informação, né? Se eu te perguntar qual foi o site que você entrou ontem, você não vai mais lembrar. Qual foi o anúncio, qual foi o vídeo que você viu essa manhã na rede social? Você não lembra mais, porque é muita informação a todo momento. A tua cabeça ela não tem como guardar tudo isso aqui. Ela vai pegar a informação nova, vai dispensar a informação antiga simples assim. Então, se o seu cliente hoje, ele recebeu um anúncio seu, foi para o site, iniciou um contato, se você não responder rápido ele for responder daqui a 3 horas, ele nem lembra mais de você, ele nem lembrou que ele entrou no seu site. Ele não lembrou que ontem ele gerou um pedido e o boleto está lá no e-mail dele esperando ser pago. Se você não entrar, dando esse suporte para ele o mais rápido possível. E principalmente, se você está investindo em tráfego pago, você já pagou por essa pessoa, ela já está gerando um custo em todo esse processo. E aí, né, é basicamente cruzar, na cara do gol você vai cabecear e deixa a bola passar e não cabeceia. Perde esse dinheiro, perde esse cliente, porque você faltou ser rápido. Então, acho que esse é um ponto muito importante de atendimento ao cliente. E para isso são pessoas, né? Ter pessoas boas, treinar pessoas boas, métricas. Quer falar um pouquinho sobre métricas de acompanhamento? Bom, só para você entender, quantas pessoas hoje tem no time de atendimento ao cliente da Fit? Ó, não tenho o número exato, mas está na casa dos 20. Está na casa dos 20. Então, tem que ter um acompanhamento também, né? Essa galera tem processo de como fazer, tem uma organização ali de quem vai atuar em qual área, quais métricas vão ser analisadas ali para entender a performance dessas pessoas, elas têm que entregar performance também. Então, isso é um ponto também que tem que estar muito bem organizado para você garantir que esse atendimento está sendo feito com qualidade, certo? Isso. Tem que ter supervisor, tem que estar acompanhando todos os chats, tem que saber como é que o cliente é tratado, se realmente o problema é solucionado, se realmente seus vendedores se preocupam com os clientes, se eles têm comissão, né? Porque se o vendedor não tem comissão, não tem o porquê dele vender, ele só vai tirar o fixo dele e já era. Então tem tudo isso que tem que ser olhado. Show de bola. Vamos para o próximo, então, que eu acho que é produto. Exatamente. Análise de produto. Como que a gente enxerga os meus produtos principais ali que geram mais resultado para o meu negócio? Como que eu tomo as decisões em cima dos produtos que eu mantenho, de novos produtos? É, traz um pouquinho disso e como que vocês se organizam hoje, porque vocês também têm uma renovação de produto muito, muito intensa ali, vocês estão sempre trazendo novas soluções, estão sempre olhando, não é, eu ia falar mercado, mas nem é o mercado. Tu não olha o mercado, tu olha o mercado também, mas tu olha o teu público, tu olha a tua base, entende o que eles precisam e traz novas soluções ali que são os produtos. Como que a gente pode tratar esse ponto aqui de análise de produto e trazer um conselho para o pessoal? Então, eu posso dar um exemplo que o pessoal deve ter acompanhado, que é a Amazon. A Amazon começou só com livros e fez todo o mix de livros e virou a maior livraria do mundo todo. E depois que ele conquistou toda a parte de livraria, ele começou a expandir os mix para os outros produtos que os clientes estavam precisando. Então, eu sigo um pouco essa linha, eu penso que a gente tem que ser o melhor no nosso nicho. Então, eu quero ter todos os suplementos possíveis que o cliente possa estar usando ou que vai usar. Eu quero ter tudo. E eu vou entrando no ecossistema de saúde no futuro. Então, eu quero ter todos os outros produtos também. Mas, trazendo uma visão assim, produto ele é um dos core do seu negócio. Porque se você não tem um produto bom, você perde tudo que você fez anteriormente. Você vai ter gasto dinheiro, vai ter gasto CAC, vai ter feito funil de venda e tudo, mas se seu produto for mal feito, o cliente não é bobo. Ele não vai voltar e comprar de novo na sua marca. Então eu vejo que donos de negócio não economizem nessa parte. Se você economizar nessa parte, é uma economia burra, tá? Foquem em ter um produto muito bom, que você usa todo dia, que você deixaria sua mãe e seus pais usarem todo dia. Então tenha um bom produto. A questão do mix é o que pode estar agregando para uma segunda, terceira, quarta compra,
ou que faça sentido para o posicionamento da sua marca. Se você posiciona a sua marca como moda masculina, então você pode pegar tudo que um homem usa, né? Desde um óculos, uma mala, uma jaqueta, uma camiseta, então você pode pegar todo esse mix. Então eu acho bem interessante, eu gosto bastante, mas eu vejo que tem um ponto de atenção. Se preocupem muito com o estoque, principalmente dos produtos que têm baixo giro. Então, definam uma segurança de lead time, meio de pagamento, forma de pagamento que você tem desse produto e pegue sempre o mínimo possível para não encalhar. Às vezes compensa você pagar mais caro do que você ter um produto com mais volume porque você conseguiu um preço melhor por ter pego um volume maior. Então é melhor você pagar mais caro pelo produto do que ter estoque parado, tá? Então fique bem atento a isso. Perfeito. Só que parada é prejuízo, né? Um ponto de atenção aqui que eu trago novamente, né? E falando, a gente está trazendo os pontos aqui, uma visão de um e-commerce milionário, e-commerce que fatura múltiplos 7 dígitos. Então tá no momento realmente diferente de quando você está começando. E para você chegar aqui, sendo bem direto, você não vai conseguir chegar aqui com um produto ruim. É o que o Ian falou. Trabalhe a qualidade do seu produto. Trabalhe um produto bom, um produto que você usaria, que sua mãe usaria, que seus familiares usariam. Existem momentos e momentos, né? Não vamos ser hipócritas aqui de falar que quando você está no início, como eu falei anteriormente, você vai priorizar margem, você vai priorizar fluxo de caixa, fazer dinheiro rápido, mas para você alcançar um outro patamar no seu negócio, você tem que ter qualidade de produto. Você não vai conseguir escalar com um produto ruim. Uma hora, essa conta vai chegar e ela vai impactar diretamente teu bolso, vai impactar diretamente teu negócio. Seja com falta de margem, seja com falta de LTV, seja com reclamação dos teus clientes e por aí vai, né? Então, essa questão de qualidade dos produtos, você tem que olhar, como o Ian falou, desde sempre tentando trabalhar realmente um produto. E querendo ou não, você está tendo um negócio, né? Você tem que acreditar no seu negócio, você tem que ver realmente que aquilo é bom, você tem que acreditar, que confiar. Senão entra numa linha onde eu estou fazendo dinheiro por dinheiro. E a gente sabe que é importante, mas não é mais importante. Isso, não tem que ser o ponto final, né? Perfeito. Performance de marketing, avaliação de campanhas, testes de otimizações. Isso foi algo que a gente já falou um pouquinho lá no início, com relação a tráfego pago, mas trazendo uma visão um pouquinho mais profunda agora, mas também não muito longa, que é com relação acredito que teste A/B, tá? Principalmente teste A/B, canais de marketing, testar diferentes canais de marketing, testar diferentes criativos, testar diferentes públicos-alvo ali, além de estar trabalhando em diferentes produtos. Então, isso é algo que precisa estar acontecendo a todo momento. Isso daqui, na verdade, é uma soma de tudo que a gente falou anteriormente, né? Parte de tráfego, a gente falou de testar diferentes funis também. Tudo isso volta lá para o início, para a minha parte de performance, em eu ter diferentes plataformas, e entender que cada plataforma ela tem a sua forma de se trabalhar, a forma como eu trabalho meta, forma de comunicação dentro de um Meta Ads. E aí eu vou ter diferentes estratégias que eu posso trabalhar ali também. Vai ser diferente da forma como eu trabalho no Google, como eu trabalho no YouTube, como eu trabalho, quem sabe, até uma outra plataforma como TikTok, Pinterest, Kawaii, outras plataformas alternativas, mas é você conseguir trabalhar realmente cada uma dessas ferramentas de mídia paga com visão dos resultados, trazendo aquela visão de traqueamento, de performance, para conseguir trabalhar a diminuição do seu CAC, a diminuição do seu ROI, né? A gente já falou bastante disso, tem mais algum ponto aqui que tu queira trazer, Iê? Eu acredito que a gente já comentou bastante dessa parte, né? Então, sempre aumentar o ROI, sempre diminuir o CAC o máximo possível através da performance e também procurar oportunidades de escala, né? Então, isso só acontece quando você acompanha praticamente diariamente para achar essas oportunidades. Vejo que muita gente acaba perdendo muitas oportunidades porque só ficam querendo um ROI alto. Então, às vezes, dá para você pegar esse ROI alto, deixar baixar um pouquinho, só que aumentar uma escala.
Então, realmente, esse é o trabalho de um gestor de performance mesmo. Tem que estar olhando toda hora para achar os melhores momentos possíveis para escalar a operação. E um ponto legal também, que é legal para você entender, com relação à escala. Qual que é o momento de escala? Qual que é o momento em que você faz sentido você sair de uma verba de investimento ali de R$ 1.000 por dia para 5.000, para 15.000, para 30.000? É quando você tem segurança de fazer isso. Não é segurança de que isso vai trazer resultado, mas você tem segurança de que você vai conseguir olhar o retorno, olhar os números e entender se faz sentido ou não. Você só consegue ter essa segurança se você tiver tudo metrificado, você encontrar seus números. Eu só posso escalar uma campanha, aumentar, dobrar, triplicar, quintuplicar meu investimento em tráfego quando eu sei em um funil que funciona, em um funil que me dá lucro, em um funil que está redondo, quanto que eu pago por cada etapa? Quanto que eu pago por clique no anúncio? Quanto que eu pago por visita na minha página, por adição ao carrinho, por checkout, por compra? Eu tenho esses números, eu enxergo eles, eu sei quais são os números que eu tenho que ter para uma operação saudável. E aí sim você escala, aí você aumenta o seu investimento, porque você vai ter a sua base ali de análise. Esse é o cenário que eu preciso. Ah, ficou mais caro? Beleza, mas trazendo para a minha realidade, isso ainda é aceitável? Não, não é aceitável. Beleza, tenho que pisar no freio. Ou não, está aceitável. Vou escalar ainda mais. Se você não tiver essa base aqui para análise, você vai estar queimando dinheiro. Pode até estar tendo lucro, mas você vai estar queimando dinheiro porque você poderia ter muito mais resultado, ou você pode ter muito prejuízo, né? Que é o pior dos cenários aí. E não só prejuízo, né? Escalar sem uma operação organizada também pode te trazer diversos outros prejuízos, que não apenas o financeiro no primeiro momento, mas também com talvez falta de confiança na base, aí vai atrapalhar sua logística, vai atrapalhar a entrega, vira uma bola de neve aí de problemas. Nossa, uma escala mal feita, vai faltar produto, vai faltar atendimento, você vai perder todo aqueles 5 minutos lá, não vai ter. E se você tiver com a operação mal estruturada, você vai estar escalando prejuízo. Então, isso é muito, muito importante, realmente. Você tem que ter estrutura para aguentar a escala. Se você não tiver estrutura, arruma a estrutura para aguentar a escala. É o que eu passo assim, porque a gente já passou por vários perrengues assim. E também lembrar os empresários, né? Que caixa é o principal. Se você está gerando caixa, você aguenta a escala. Se você não estiver gerando caixa, não tiver com dinheiro, dá uma revisada na operação, faz as contas e vê se vale a pena ir atrás de captação de dinheiro e entender se a operação realmente é saudável. Pois é bem importante. Perfeito. Vamos para o próximo. Acho que está acabando, hein? Feedback do cliente, coleta de feedback, implementação de melhorias. A gente já falou um pouquinho disso ali na parte de atendimento, do saque, mas complementa um pouco mais como a galera pode. Primeiro, qual que é a importância disso, né? E como que a galera pode estar aplicando isso ali nos seus negócios. A gente roda feedback pelo WhatsApp, através de uma pesquisa do próprio WhatsApp mesmo, aí cai para o nosso BI e a gente acompanha isso. Então, ele é muito importante para você entender a visão dos clientes, né? Às vezes você tem uma visão da sua operação de dentro, porém seu cliente tem outra visão. Então, eles podem dar dicas de novos produtos, eles podem falar o que eles tiveram de problema no atendimento, eles podem falar o que eles tiveram de problemas dentro do site para fazer a compra, sugestões de melhorias. Então, o site faltou descrição em tal produto. Então, o cliente geralmente vai lá e fala. Se ele recomenda você para um amigo ou não, é um ótimo indicativo para saber se você está sendo bom ou não. Inclusive, na WeCity a gente está com 97% de recomendação para os Perfeito. amigos, sabe? Indicação. E principalmente novos produtos, para você voltar naquela questão do mix de produtos, né? Entender o que você pode estar adicionando na sua linha. Teve um cliente nosso que pediu shampoo. Eu nunca ia pensar em fazer shampoo, mas agora está na minha cabeça que talvez eu faça shampoo mais para frente, sabe? Então é bem legal você estar em comunicação direta assim, com o seu cliente. Perfeito. Aqui vai desde talvez o mais básico, que é a implementação de NPS ali, para entender o nível de satisfação desse cliente, se ele recomendaria ou não. Até, como tu falou, visão de produtos, visões corretivas também, né? Do próprio processo. Às vezes a pessoa
ela te dá uma dica ali na comunicação que ela recebe por e-mail, a forma como ela recebe o código de rastreio, no WhatsApp, no e-mail. Ah, eu tive dificuldade em encontrar meu produto. Talvez se você mandasse desse jeito o código, para mim ficaria mais fácil. Só que ela falou, mas para 90% de todo o teu grupo de clientes, talvez realmente ficaria mais fácil. Você consegue analisar e implementar isso e trazer uma grande melhoria dentro do seu negócio, relacionamento com os clientes. Então, nada melhor do que o seu próprio cliente para te dizer o que faz sentido para ele, o que ele espera do teu negócio, como está realmente ajudando ele, para você conseguir levar isso para uma otimização e realizar uma melhor entrega, né? Acho que tudo se resume a realizar uma melhor entrega ali do que você está se propondo. Perfeito. E aí, último ponto, que é com relação a finanças, algo extremamente importante, a gente deixou por último aqui, que todo mundo sabe que é importante, e agora o ponto eu estou olhando outros 10 outros pontos, como que a finança ela vai estar envolvida com tudo, como que hoje um CEO de um negócio que fatura em múltiplos 7 dígitos mensais, olha para essa parte de finança pensando em tomar as decisões corretas ali no seu negócio, como investir, como otimizar, onde reduzir custo, onde aumentar o custo, como que a tua visão hoje de uma operação robusta, ela tem que ser nesse ponto aqui de finanças? O principal de todos é se sua empresa gera caixa ou não. Se você tem mais dinheiro no final do mês do que quando você começou o mês, basicamente. Você tem que estar gerando caixa. Porque se você não gerar caixa, não adianta você fazer nada, porque uma hora vai acabar o dinheiro e acabou a operação, você quebra, tá? E gerar caixa não necessariamente é ter lucro. Às vezes também, quando você tem lucro, às vezes também você não gera caixa, por incrível que pareça. Por quê? Casos como e-commerce, se a gente não tem uma forma de pagamento boa com o fornecedor, se a gente tem qualquer problema de custo fixo é o que mais quebra a empresa, né, hoje em dia, mas se tá tudo mal feito, como posso dizer? Se você não consegue gerar o caixa suficiente para o mês seguinte, por exemplo, eu vendi 100 mil esse mês, e mês que vem eu vou escalar para 200 mil. De onde que vai vir um dinheiro para comprar o estoque para os 200 mil? Sabe? Então, você vai ter que fazer um empréstimo. Você vai ter que dar uma parte da sua empresa. Você vai ter que captar investimento. Então, isso daí é muito importante. Você tem que saber como é que estão as suas finanças, se você aguenta dobrar seu faturamento, se você tem uma negociação com seu fornecedor, se você consegue prazo em algum lugar para você conseguir fazer esse giro, porque senão não tem outra escolha. Se você não gera caixa, você vai ter que ir atrás de dinheiro, tá? Então, isso daí é muito importante. E caixa também tem a questão do supply chain. Eu gosto muito de reforçar isso para todos os donos de empresa entender. Estoque, gente, estoque. Estoque vocês têm que cuidar muito bem, muito bem. Porque se você aumenta muito estoque e não vende, você está fudido. E se você tiver pouco estoque, você está perdendo dinheiro. Então, alinha muito bem o lead time com seu fornecedor, entende em quanto tempo chega o estoque para você e qual que é o tempo de dias mínimo que você tem que ter de estoque seguro dentro da sua operação, tá? Então, estudem muito isso, planilha isso, faz de tudo para ter um estoque muito bem feito, para ter esse monitoramento, porque estoque é seu caixa também. Tá? Se você tem 1 milhão em custo de estoque, você tem 1 milhão parado ali, que tem que voltar de alguma forma. Tá? Então, eu abordei algumas coisas assim que eu vejo mais, mas se quiser aprofundar em alguma coisa, Iago, é só falar que eu não sei como que é a visão assim. Não, eu acredito que aqui a gente pode. Também isso aqui viraria uma aula ali de 1 hora, se a gente fosse aprofundar, porque é muita coisa. Existe como que a gente vai olhar a parte de investimento de escala, né, de marketing, como que a gente vai entrar na parte de investimento em equipe, em estrutura, entra a questão de fluxo de caixa. Obviamente, existem cenários e cenários, mas tem negócios em que você consegue, você não tem um prazo com o teu fornecedor muito longo, então tem que botar o dinheiro na frente. Às vezes você tem um prazo com o fornecedor que já te facilita muito, então você não precisa colocar o dinheiro na frente, você consegue vender e pagar o fornecedor depois com o teu faturamento, com a tua lucratividade daquelas vendas. Existem cenários e cenários, mas acho que o ponto principal aqui é você precisa ter uma organização financeira muito, muito boa, porque senão uma hora você vai quebrar, né? Não sei se você conhece a minha história, mas eu já contei para o Iê uma vez.
Eu comecei em e-commerce 8 anos atrás e eu quebrei com o meu primeiro e-commerce por falta de organização financeira, porque eu tinha faturamento, mas não tinha fluxo. E isso foi crucial ali para quebrar minha operação naquele momento. Então, olha para isso aqui é muito importante. Se você não estiver organizado, isso pode desde atrapalhar você, quebrar sua operação, ou até atrapalhar você a ter mais resultado, conseguir escalar melhor, conseguir melhorar essa estrutura, conseguir encontrar, né, melhores fornecedores também. A questão do estoque é um ponto que reforçou, acho que umas 4 vezes ao longo desse vídeo. Então, olha para isso. E acho que é basicamente isso. Iê, te agradeço demais. Obrigado por esse papo. Fala aí um pouquinho do teu Instagram, fala um pouquinho do Instagram da WizFit para a galera seguir lá também. Perfeito. Quem quiser seguir a WeCity, é @WeCityOficial. O meu é zangue.fit, ZHANGY.fit. E qualquer coisa, se alguém tiver com alguma dúvida ou alguma coisa assim, podem mandar mensagem que eu sou bem aberto. Perfeito, show de bola, pessoal. E da nossa parte aqui também, aqui nessa página, você pode ter mais informações sobre a R Digital, como que a gente faz hoje para escalar e-commerces e outros negócios realmente a ter melhores resultados, como que a gente atua na parte de performance, de estrutura, automações e tudo mais. Tem meu Instagram aqui também que você pode acessar, me acompanhar lá, gero conteúdo, sempre todo postando novas coisas, mostrando nossa rotina aqui na empresa. E nessa página também, aqui embaixo, vai ter o botão para você baixar esse material e também para você aplicar, caso queira participar ali de uma consultoria, super recomendo, tá? Se você está nesse momento de escala da sua operação de e-commerce, mas tem vários pontos aqui que talvez você não tenha, não consiga enxergar, e principalmente na parte de performance, preciso de mais visão, não sei como escalar minha parte de performance para ter mais resultado, clica no botão que está aqui embaixo, aplica ali para a gente realizar uma consultoria de diagnóstico gratuito, uma conversa comigo, alguém do meu time, vai entender o seu momento, vai te dar os melhores direcionamentos e também, se fizer sentido, te mostrar como que hoje a gente faz aqui, como funciona o nosso trabalho de aplicação aqui do processo de assessoria e implementação, como que a gente faz no dia a dia para trabalhar esses negócios em processo de escala, tá? Totalmente gratuito, clica aqui sem compromisso, a gente faz esse bate-papo ali de 30 a 45 minutos.